Olá, seja bem-vindo ao oitavo encontro do Clube de Livro, onde a gente está lendo o livro Um Lugar para os Excluídos, de Bert Hellinger, fazendo uma pequena análise do último encontro, onde Bert falou sobre a questão de algo maior, né? Sobre a questão dos mortos, como uma questão da inclusão. Ele fala sobre a importância da gente estar incluindo, né, que é a primeira lei do pertencimento, todas as pessoas, tudo que aconteceu com a gente deve, né, dar um lugar para tudo isso, né? Fica muito mais leve quando a gente faz esse processo. E eu sou Carol Correia, trabalho com autoconhecimento, sou mentora de mulheres, empresárias, e uma das ferramentas que eu utilizo no meu trabalho é a constelação familiar. E por ter feito tanto sentido para minha vida, por ter me trazido tantas coisas boas, né? Tanta paz, tranquilidade, a constelação, eu venho com esse projeto do Clube de Leitura. Se você quer saber mais sobre esse trabalho, né, como participar, qual o próximo livro, né, que esse aqui está quase finalizando, vou deixar aqui o meu arroba do Instagram, lá tem o meu WhatsApp, meus contatos, para que você venha participar mais vezes dessa egrégora, né? Uma egrégora de amor, de gratidão, de alegria, de autoconhecimento, para que cada vez mais as pessoas possam viver da melhor forma, de viver de uma forma mais leve, uma forma mais tranquila, viver a vida, né? E eu quero, hoje, dia 19 de setembro, faz aniversário de morte de Bert Hellinger, né? Ele nos deixava nesta data. E eu sou muito honrada pela, pelo esse, não é descoberta, né? Mas ele foi um grande mentor desse olhar para a vida de uma outra forma, né? Que juntou tantas ferramentas para que hoje a gente pudesse ter acesso tão fácil a elas, né? Sou muito grata aos meus mestres. Gratidão. Gratidão a você por estar aqui também. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, então? Nós paramos na página 119, onde ele diz: se o passado pode ser esquecido, existe um futuro. Lembre-se que esse livro, ele é uma entrevista, né? Bert está dando uma entrevista para uma jornalista, então vai ter momentos de fala, vai ter momentos da entrevista, e assim a entrevista inicia novamente. O senhor mencionou também a América do Sul e o Canadá. Que conflitos foram trabalhados ali? Na Flórida, uma mulher veio a um curso, uma inca do Peru. Disse que se sentia como se sua cabeça tivesse sido cortada. Um rei inca tinha sido decapitado durante a conquista pelos espanhóis. Por isso via aqui imediatamente uma conexão. Na constelação, fiz com que alguns representantes dos incas assassinados se deitassem de costas no chão e introduzi um representante daquele rei inca. Este se ajoelhou, fechou os olhos e inclinou a cabeça para as vítimas incas, mas estava totalmente impassível. Também ele parecia morto. Ao seu lado se postavam três representantes, dois conquistadores espanhóis também. Eles não se moveram. Então introduzi a mulher inca na constelação. Ela se aproximou do representante do rei e quis reanimá-lo. Tentou levantá-lo, colocá-lo de pé, mas ele não se moveu. Não mostrou nenhum impulso e simplesmente desabou. A mulher nada pôde fazer. Era evidente que todos esses incas estavam mortos. Para eles, o passado já não existia. Então a mulher se defrontou com os espanhóis. Fitou-os um por um, tomando-os pela mão. Aí os espanhóis olharam para os incas mortos e choraram. Foi um movimento de reconciliação. A mulher olhou outra vez para ambos os lados e permaneceu junto dos espanhóis. Nesse momento, interrompi a constelação. Perguntei então à mulher: o que sente agora? Ela respondeu: minha cabeça e meu coração se juntaram de novo. No dia seguinte, ela me escreveu uma carta. Contou-me que era descendente direta do último rei Inca, que no século
XIV, liderou uma revolta com os espanhóis e foi esquartejado em Cuxo. Essa mulher começou movendo-se no passado, no campo de seus antepassados, e durante a constelação passou para o campo do presente. Com isso, pôde deixá-lo para trás, o passado. Este exemplo mostra como as constelações podem fazer com que pessoas passem lentamente de um campo do passado para um novo campo. Na Venezuela, a terra dos índios foi tomada pelas companhias petrolíferas. Contudo, todos agiam como peças de xadrez, sem objetivos claros, afinal apenas como criminosos. Talvez algo possa mudar, mas apenas quando todos estiverem esgotados. São duas afirmações diferentes. De um lado, o Senhor diz: o que isso traz? Apenas mortos. De outro lado, afirma: contudo, isso precisava acontecer, para que talvez venha algo de novo. Assim é. Por que o Senhor chama essas constelações de constelações políticas? Porque elas mostram que as mudanças na alma podem ser feitas no espaço público. As mudanças do espaço público começam na alma. Como eu disse, mostrei esse vídeo na Universidade de Bogotá. Todos os espectadores romperam-se em choro. Todos choraram, ficaram muito emocionados. Entretanto, se quiseram agir, precisarão defrontar-se com o conflito. Torna-se também parte dele. No final, são os generais que fazem a parte. Os generais adversários percebem, de repente, que assim não se podem continuar. Então são capazes de fazer a paz. O que o senhor quer dizer com os generais? É preciso matar primeiro para ser capaz de fazer a paz? Não, eu digo com respeito por todos, sem julgar nem condenar ninguém no final. Eles ficam ao lado daqueles contra quem lutaram. O que lhe interessa ao dizer isso? Em última análise, o que interessa é o humano. A política que nos termina produzindo algo humano não é uma boa política. Para mim, a parte de governar significa aproximar-se os seres humanos. Ao afirmar que, afinal, o que importa é o humano, em que sentido o senhor utiliza esse conceito? Na linguagem usual, isto é considerado como um valor, o que significa para o senhor o humano. Que ninguém é melhor. Tanto a bondade quanto a maldade são humanas. Reservar o humano para o lado bom não funciona. Aqueles que fazem isso acabam sendo os mais desumanos. O que o senhor quer dizer agora com desumano? Aqueles que se colocam contra outros seres humanos, isso é desumano, com o correr do tempo. Nas constelações familiares, o movimento pela paz consiste em readmitir os excluídos. Como é nas constelações políticas? Qual é o cerne? Nas constelações políticas, da maneira como as tenho feito até agora, trata-se de saber que futuro tem um povo, depois de anos de luta e de assassinatos. Trata-se da aproximação entre os perpetradores e as vítimas, da possibilidade de um novo passo em direção ao futuro comum. Talvez esse movimento pela paz comece na alma. E que o impede? Aqueles descendentes que, com seus julgamentos, querem prolongar a luta. O Senhor afirma que é sempre assim? Sempre que trabalhei com isso. Seja em Israel, na América do Sul, na China, onde se tratou do conflito entre japoneses e chineses, ou entre os índios, os processos é sempre o mesmo. Os adversários originais podem reconciliar-se no reino dos mortos. Devemos permitir-lhes que se olhem nos olhos, que se percebam como seres humanos, e se deitem juntos em paz. Segundo a sua afirmação, isto acontece através de movimentos da alma, no quais o Senhor não interfere. Portanto, os mortos querem isso e os descendentes muitas vezes o impedem. Por que os mortos não podem fazer isso sozinhos? No campo não pode fazer isso sozinhos. Pelo menos é o que se revela nas constelações. Os descendentes precisam permitir-lhes isso. Permitir como? Como isso pode acontecer? Isso pode acontecer na medida em que os descendentes conciliem em sua alma ambos os lados.
os perpetradores e as vítimas. Para isso, precisam acolher ambos em seu coração. Do contrário, isso não será possível. Quando consegue, o passado pode ser esquecido. Os mortos podem retirar-se e estar realmente morto. Então terminam a revanche e pode-se olhar para a frente. E em um lugar de vingança existe outra vez lugar para o amor? Assim se pode dizer. Em outras palavras, constelações políticas produzem talvez como essa aproximação na alma, o remember, mas existe alguma realização individual? O que o senhor produz em termos políticos? Isso não me interessa. Apenas semeio uma plantinha, nada mais. Mas é claro que fiz algo que produz bons efeitos. Então, os poloneses amaram mais os alemães sobre as exigências da reparação. Quando o senhor esteve na Polônia, no ano passado, estava justamente em curso o debate sobre a reparação. As associações alemãs deportados a reivindicavam. Isso levou alguns parlamentares poloneses a pensar em exigir, por sua vez, indenização dos alemães. Qual é o efeito disso? Num curso na Polônia, perguntei aos participantes: imagine que os poloneses indenizem os alemães deportados. Isso aumentaria o amor deles pelos poloneses? Ou, inversamente, se os alemães pagassem indenizações aos poloneses, os amariam mais? Ficariam satisfeitos? Ou a situação se prolongaria indefinidamente? Não será preciso colocar um ponto final? Essas reivindicações não ajudam ninguém e não beneficiam aqueles que realmente foram atingidos, pois todos ou quase todos os que foram deportados naquele tempo já morreram. Da mesma forma, aqueles a quem os alemães prejudicaram já estão quase todos mortos. Para que servem, então, as indenizações? Os descendentes reclamam algo que não tem direito próprio, pois quase nenhum deles sofreu algo pessoalmente. Talvez tenha sofrido algo no sistema familiar. Crianças traumatizadas que perderam o pai na guerra, adoeceram na fuga, foram expulsos das suas casas. A quem se fazem reivindicações? Aqueles que causaram os danos, mas eles, em sua grande maioria, já não existem. Como isso retoma-se algo que já aconteceu há muito tempo e também precisa ser esquecido? Quando um filho que perdeu seu pai reclama: vocês me devem algo. Não está olhando para o seu pai, mas para a sua outra pessoa. Um exemplo: um Concorde se acidentou em algum tempo. Agora, cada família das vítimas foi indenizada com 1 milhão de euros. Quando gastarem o dinheiro, que efeito isso fará em sua alma? Terão ainda as vítimas diante dos olhos? Que efeito produz na alma o pagamento dessa reparação? A ligação com o morto se rompe e é substituída pelo dinheiro? O senhor afirma que isso precisa ser deixado para trás. Então, qual é a necessidade da ligação com os mortos? Outra pergunta: o senhor pensa o mesmo sobre o pagamento de indenizações a Israel pelos alemães? Que a Alemanha tenha pago reparações a Israel foi certamente bom, mas existe um limite. E o que os alemães deixaram de fazer? Não restituíram aos seus judeus suas propriedades. Quem está ocupando que casas dos judeus? O que se passou com o inventário com as casas? Quem se enriqueceu com isso? Foi restituída alguma coisa às vítimas e aos seus descendentes? Essas seriam as verdadeiras reparações da pessoa para a pessoa? Em seu filme Shoah, Claude Lanzmann perguntou a moradores da aldeia onde judeus foram deportados: quem é que morava antes nas suas casas? Foram imagens impressionantes. Eles se recordavam da porta, onde se sentaram diante da casa e falavam sobre os judeus mortos, que ali moravam antes deles. Pareciam surpresos e levemente envergonhados quando Lanzmann os interrogou a respeito.
Imagine que algo assim se passe na Alemanha, de um modo muito concreto. O armário não é meu, pertence ao senhor Arão de tal. Ou ainda, a casa pertencia a um judeu, então devo sair. Os judeus que ali moravam não existem mais. Estão mortos, assassinados. Muito poucas casas poderiam ser realmente instituídas, da pessoa a pessoa. Não se pode defender algo assim. É insensato. Alguém assim não pode morar nessa casa, pois o outro ainda mora lá, do ponto de vista da alma, abstraindo-se do aspecto jurídico. Essa propriedade tem efeitos funestos para várias gerações que se beneficiam dela. Essas seriam as verdadeiras separações, mas tem sentido que sejam feitas pelo Estado. Sem que os indivíduos paguem ou deem algo, eu vejo isso nessa dimensão de alma. Não reivindico a verdade. Sobre o movimento da alma e o incompreensível. O senhor escreveu que as constelações familiares são neutras em relação a objetivos. O que quis dizer com isso? Quando comecei esse trabalho, apenas queria ver o que se revela sobre os relacionamentos numa família. Quando a constelamos com a ajuda de representantes. Da forma como eu fiz, isso era metodicamente novo. Por esse processo evidenciou-se nas dinâmicas familiares, algo que antes não era perceptível. Por intermédio das constelações familiares e das experiências com elas, abriu-se uma visão do mundo totalmente diferente. O que se manifestou pelas constelações familiares arruinou alguns pressupostos fundamentais da ciência, da filosofia e da psicologia. É isso que dá medo. Também Freud provocou um pânico profundo na sociedade burguesa, uma imagem do ser humano que não controla a si mesmo, que reprime os próprios instintos, mas é dirigido por eles, era uma afronta para o pensamento em voga. No início do século XX, o Senhor afrontou as pessoas que se prendem autônomas e livres, quando diz que todos somos vinculados e estamos todos enredados. Apenas procuro saber o que ajuda. O que ajuda os pais? O que ajuda as crianças? O que ajuda a paz? Se compararmos entre si, Freud, Carl Jung, com seus diferentes métodos de investigar o inconsciente, onde o senhor se posiciona? Em Freud trata-se de abrir espaço ao conflito, proveniente do instinto sexual. À medida que são reconhecidos, os instintos deixam de ser ameaçadores. Ao mesmo tempo, Freud transpõe em muitos pontos os limites da moral dominante. O que era interdito nas famílias passa a ser encarado sob uma nova luz. Sua contribuição no nível do indivíduo leva além das fronteiras da consciência. Isto causou uma enorme liberação e afrouxou a moral estrita. Até mesmo as pessoas que não se analisam ganham um espaço de maior liberdade. Foi uma incrível realização pioneira. Além disso, Freud teve uma certa intuição de envolvimentos sistêmicos. Qual foi a novidade que o senhor acrescentou? Já era sabido que os representantes de membros da familiares nas constelações sentem-se como as pessoas que representam. Thea Schubert tinha demonstrado isso a Virginia Satir. Já trabalhava com esculturas familiares. Foram novos os insights sobre o alcance desse fato. Foram novos os insights sobre as dinâmicas de consciência e da culpa. As dinâmicas sistêmicas que observamos nas constelações, a saber, a vinculação, a compensação e a ordem, tornaram-se visíveis. Nas constelações, vem à luz nossa dependência em relação às gerações precedentes. Podemos reconhecer como elas e seus destinos nos influenciam, por exemplo, tornando-nos doentes ou deficientes e também curando-nos, quando isso vem à luz. O Senhor deu ao seu trabalho um novo desenvolvimento, que chamou movimentos da alma.
Em que isso difere do modelo clássico das constelações? Hoje em dia, frequentemente, coloco uma única pessoa em cena, muitas vezes o próprio cliente, e não o representante dele. Dou-lhe o tempo necessário até que algo se desenvolva através de um movimento. Esse movimento permite ver como todo o sistema luta por uma solução até encontrá-la. Os movimentos por si sós revelam o que falta ao sistema. Evidenciou-se para mim que o campo familiar já está presente nessa última pessoa, sem necessidade de colocar representantes dos outros familiares. Por exemplo, quando um representante olha para o chão, vejo ali que falta um morto. Então faço com que alguém se deite no chão. Diante daquela pessoa, assim o processo se desenvolve, passo a passo, com base nos movimentos que se mostram. Constrói-se uma solução a partir do cliente. Então se colocam talvez outros representantes. E o conjunto mostra que é decisivo para o sistema. A solução não é configurada, apenas o movimento necessário para que algo seja resolvido logo. Que começa o movimento decisivo, já posso interromper. Inicialmente, o senhor colocava um representante para cada membro de uma família e depois olhava para o sistema, tal como foi constelado. Pela estrutura da constelação, já se podia ver alguma coisa. Aí o senhor perguntava aos representantes o que percebiam e como se sentiam. Trocavam-os de olhares, interrogavam-os de novo e finalmente levava a dizer determinadas frases, que tinham um efeito libertador. Era um processo de busca que passava pelas informações dos representantes e pela forma que se dispunham no espaço e como se sentiam ali. Hoje o senhor já não recebe essas informações quando coloca apenas um ou dois representantes. O que exatamente mudou nesse particular? Minha imagem era uma família com problemas, procura a ordem que lhe convém. No processo da constelação, essa ordem era encontrada, ela se mostrava pelo fato de que todos os representantes se sentiam bem. Muitas vezes eu fazia o cliente dizer frases que favoreciam uma mudança interior no sentido da ordem, o que fora reconhecido, que o ajudava a livrar-se de seu envolvimento. Essas frases eram, por exemplo, agora eu fico, agora estou aqui para você, ou, no caso de alguém que tivesse rejeitado a sua mãe, agora eu lhe presto homenagem, ou agora tomo o que você me deu. Com isso, algo se desencadeia na alma. Havia também a reconciliação pelo abraço. Às vezes, a ordem também exigia que o cliente se afastasse. A constelação familiar realizada dessa maneira é um excelente trabalho. Isso fica patente pelos seus efeitos. Da mesma forma como me acontecera com a terapia primal, notei que não precisava fazer tanta coisa. Para esse trabalho, preciso apenas de uma pessoa ou duas, sendo que os demais estão presentes apenas no pensamento e no sentimento. O cliente que apresenta o seu tema é, por assim dizer, um representante do sistema inteiro. Ele não comparece a título individual, nele vem à luz algo que o sistema necessita. Seu movimento na constelação não é um movimento exclusivamente pessoal. Ele se move como um membro do sistema, enquanto ele se move, algo se move no sistema em sua totalidade. Sem que o sistema compareça através de representantes, o processo de busca transcorre. Então, por meio de movimento? Sim, muitas vezes a solução está bem mais longe. Na constelação familiar, tenho frequentemente uma imagem de que seria uma boa solução. Aqui nos movimentos da alma já não existe nenhuma imagem, enquanto na constelação familiar eu intervenho várias vezes. Aqui intervenho apenas eventualmente. Algo se desenvolve a partir da alma. Sem intervenção externa, o cliente desde o início já está a caminho. A mudança começa na própria constelação. Como o senhor descobriu isso? Nas constelações familiares eu perguntava como se sentia o representante. Então eu comecei a não perguntar mais, simplesmente aguardava. Por longo tempo, de repente o representante se movia espontaneamente. Observei sempre em constelações que pessoas caíam no chão ou sentiam tremores ou contrações. É um fato comum que os representantes sintam em seu corpo.
num dado momento, sintomas das pessoas representadas por eles. Inicialmente, isso assustava as pessoas, como se fosse algo mágico. Hoje esse fenômeno já é encarado naturalmente. O que o senhor vê nisso de especial ou diferente? Hoje vejo esses sintomas com outros olhos. Um representante é tomado subitamente por algo que não pertence unicamente a ele, mas nele se mostra um movimento do sistema. Encaro esses movimentos num contexto maior. Esse movimento é diferente daqueles que se exprimem através dos sintomas? Sim. Hoje confio inteiramente no que transparece espontaneamente. Quando comecei a aguardar para ver se esses movimentos ocorriam e de que forma realmente surgiu um movimento espontâneo, no qual se mostrava uma solução, tanto para o cliente quanto para a sua família. Isso foi uma novidade. Pelo que vejo, os representantes são movidos por uma alma maior, não pela sua própria. Algo diferente os arrebata. Portanto, isso é um nível diferente de estar simplesmente representando o indivíduo? Sim. Uma alma maior procura e acha, através dos representantes, uma solução, porque ninguém interfere. Essa força maior que atua claramente nos representantes através do movimento da alma dirige a vida pessoal. E o sistema, sim, até mesmo o curso da história. Dessa alma nós fazemos parte. Não temos uma alma, participamos dela. Todos esses movimentos envolvem na mesma direção, reúnem algo que estava separado. São os movimentos que levam à reconciliação. Por onde o senhor reconhece o caráter desses movimentos? Os representantes não poderiam mover-se por própria iniciativa? Em que eles diferem de outros movimentos? São totalmente diferentes. Eles começam. Quando se visualiza o corpo abaixo do umbigo, de uma zona mais profunda, os representantes são impelidos, não podem agir de outra forma. Te convido a participar de um grupo de constelação presencial ou online, mas em grupo. E aí sim, tudo que a gente está lendo aqui sobre o campo, sobre os representantes, você vai ter uma noção maior. Experimente, vivencie os movimentos da constelação. Se permita, se permita. Voltamos ao tema. Esse fenômeno de um representante assume movimento do sistema já era conhecido. Um representante na constelação começa de repente a tremer. O cliente é interrogado a respeito e informa que seu avô tinha ataques epilépticos. Isso ainda pertence ao nível de representação individual, pois o representante se move da mesma forma que o avô representado. Mas no movimento da alma existe algo além disso? O senhor pode citar um caso em que isso foi evidenciado? Uma das primeiras constelações que fiz com esse novo pressentimento foi com um judeu. Lá observei pela primeira vez que existe um movimento da alma, que no fundo procura uma união, inclusive entre um assassino e sua vítima. Então, pela primeira vez ficou evidente para mim que posso confiar nesses movimentos e que neles acontece algo totalmente oposto. As nossas habituais ideias morais, ficou também evidente que todos perpetradores e vítimas sentiram-se guiados por um outro poder, ao qual estão igualmente entregues. Desde então, prossegui nesse caminho e confiei totalmente nesses movimentos. Existe algum exemplo disso em seu trabalho com constelações políticas? Há algumas semanas estive na Nicarágua. Lá reinou por muito tempo o ditador Somoza, que saqueou o país. Sandino, seu adversário, foi assassinado por ele. Também foi mais tarde assassinado no exílio. Somoza. Os sandinistas se apresentaram como seguidores de Sandino e começaram uma guerra civil contra o Somoza e seus adeptos. Expulsaram cerca de um terço da população, principalmente os índios.
Os sandinistas perderam no final, como acontecera antes com Somoza. Tiveram poder nas mãos, mas logo perderam o apoio da população. Agora tudo isso passou. Somoza e o regime sandinista. Agora existe um governo democraticamente eleito e uma grande necessidade de achar uma resposta para esta pergunta. Como podemos reconciliar-nos depois dessa terrível guerra civil? Muitos dos antigos combatentes ainda estão lá e também, é claro, seus descendentes. Ao meu curso compareceram a chefe da política de Mananguá e alguns comandantes militares. A filha da primeira presidente também compareceu, portanto, pessoas de comando. A chefe da polícia estivera no serviço secreto dos sandinistas, isso é, ambas as facções do passado estavam representadas. Fiz uma constelação, onde coloquei um homem para representar Somoza e outro para representar Sandino. Eles cerraram os punhos, se aproximaram lentamente, em atitude agressiva. Então coloquei deitados no chão entre ambos 3 representantes das vítimas da guerra civil. Com isso, subitamente voltaram à razão. O representante de Somoza olhou para as vítimas e o mesmo fez o representante do Sandino. Então Somoza se abaixou até o chão, arrastou-se em torno dos mortos e se deitou transversalmente a eles. Também Sandino caiu no chão, arrastou-se lentamente até junto dele, Somoza, e se deitou ao lado dele, como se quisesse jacer no mesmo túmulo. Tudo isso aconteceu sem interferência externa. Quem eram os representantes? 2 espanhóis. Então coloquei uma mulher como representante na Nicarágua. Ela simplesmente gritava de dor e se deitou ao lado dos mortos. Assim terminou a guerra civil. A gente se pergunta, para quê? No final, só havia mortos. Em seguida, introduzi mais 3 pessoas para representar os descendentes dos somozistas e outras 3 representando os descendentes dos sandinistas. Eles ficaram frente a frente, com os mortos deitados entre eles. Lentamente, aproximaram-se um dos outros e se estenderam as mãos. Então pedi que o representante da Nicarágua se levantasse. Os descendentes fizeram um círculo em volta dela, com as mãos dadas. Os representantes da Nicarágua respirou aliviada. Essa constelação aconteceu por desejo de quem? Por desejo de todos. Todos os participantes ficaram profundamente emocionados. É assim que entendo um trabalho pela paz. Ele mostrou de novo uma coisa importante. Os 2 partidos apenas causaram desgraças. Eles sentiram isso e se deitaram junto aos mortos. Agora os sobreviventes, os descendentes, devem deixar isso para trás, sem recriminações contra o outro partido, sem recriminações mútuas. Essa é a solução, que recomecem do início e esqueçam o passado. Essa foi uma constelação especial. Ela mostrou como os movimentos da alma aproximam, num nível mais profundo, os que estavam separados. Nas constelações políticas, o Senhor trabalha principalmente com os movimentos da alma. Sim, geralmente elas transcorrem sem intervenção externa. Minha intervenção se limita a introduzir, às vezes, alguma outra pessoa. Por essa razão, isso tem tanta força sem intenção própria ou objetivos fixos. Então, qual é a necessidade de um dirigente da constelação? É ele que coloca a constelação em movimento, que decide quem deve ser colocado nela, por exemplo, representantes da Somoza e do Sandino, por exemplo, que mencionei. Sei qual deve ser o próximo passo quando coloco as vítimas deitadas no chão e quando introduzir a Nicarágua. Com minha intervenção, coloco a constelação em movimento. Sem um dirigente, isso não funciona, mas a partir daí entrego tudo aos movimentos dos representantes.
Pelas constelações familiares, sabemos que os representantes precisam de algum tempo até que deixem de interpretar e se entreguem à sua percepção, até que não se perguntem mais o que devo pensar e fazer agora para que fique certo, mas se entreguem apenas às suas percepções. Quem dirige uma constelação sabe distinguir entre percepção e interpretação, mesmo porque os representantes falam. Já com os movimentos da alma, trabalha-se no nível totalmente não verbal. Como podemos perceber o que ocorreu e realmente o movimento da alma? Se alguém se move realmente com o representante, ou talvez esteja apenas atuando, dramatizando, fazendo teatro? Essa é uma grande pergunta, porque muitas vezes as pessoas acham que está tendo, que a pessoa está falando por conta dela, né? Como se fosse realmente uma peça teatral, né? Aí diz Bert, isso eu percebo imediatamente, pois então todos os participantes ficam inquietos. É fato, um bom constelador lhe percebe se o representante está realmente no campo, se ele está realmente representando algo maior, né? O movimento. E um bom constelador lhe percebe, porque às vezes o representante ele entra com a intenção. Ele quer ser a mãe, ele já vai lá sabendo que é a mãe, ele se coloca na situação de mãe ou pai, já quer falar. A gente tem que cuidar muito, muito sobre isso, sabe? Constelação não se fala, né? A não ser que realmente o constelador peça. Mas não se fala, não se conversa, não troca. Então, é a reação de terceiros que funciona como um sinal. Todos entram na mesma forma do campo. Todos são movidos por ele. Nesse campo não se pode trapacear. Pode-se perceber do que se trata a partir do próprio movimento, via de regra, imediatamente. Qual é a diferença entre um movimento encenado, arbitrário e um movimento involuntário? O movimento que está em conexão com o campo, ele é muito lento. Quando alguém dá 2 passos para frente ao mesmo tempo, percebe-se logo que está fora. Portanto, a velocidade é um critério, mas isso também pode ser aprendido e ensinado. Aprendido e ensinado. Isso não é possível aqui. Esses movimentos têm uma incrível intensidade. Quanto mais lento é o movimento, tanto mais intenso ele se torna. A ânsia de interferir, de levar o movimento a termo é fortemente percebida, tanto pelos representantes quanto pelo dirigente. Dirigente é o constelador, né? Um dirigente precisa ter uma capacidade de suportar essa lentidão. Ele não consegue isso quando tem uma intenção. Aguardar, né? Aguardar e observar o campo. O que o senhor quer dizer com isso? Se ele faz uma constelação, por que deveria fazê-la se não tivesse uma intenção? A intenção de que tudo fique bem, por exemplo, influencia imediatamente no campo. Portanto, o dirigente também não pode ter uma hipótese, então não se consegue nada. Ele precisa distanciar-se interiormente, reconhecer sem intenção e no vazio. Esses são os movimentos profundos, quase espirituais. São o processo que possui em si algo de sagrado. Somente quem realmente adota essa atitude pode acompanhar os movimentos e, quando necessário, interferir para ajudar. Mas o senhor disse que o dirigente permanece totalmente fora. Ele entra na medida que não entra. Isso parece paradoxo. Eu me retiro totalmente para não influenciar a alma do outro com algum desejo meu. Nas constelações familiares, temos as pessoas diante dos olhos, nos movimentos da alma, olho para o destino a qual estão entregues, os membros de um sistema. Então percebo, por exemplo, num determinado momento, que preciso introduzir a mãe. Isso eu não conseguiria se ficasse com um simples observador. Como entra em sintonia, ouço a mãe, por assim dizer, eu ouço o filho chorar. Estou intensamente presente sem que ali entre. Que o impensável se torne visível, sobre informação do campo. Nessa altura, as constelações já gozam de certa validade. Já foi experimentada e empiricamente comprovado que diferentes dirigentes trabalhando com diferentes representantes em questões semelhantes chegam a soluções parecidas. Existe pesquisa sobre os efeitos da constelação, uma dissertação na Universidade de Munique e uma em Erdek.
É possível haver algo semelhante com respeito aos movimentos da alma? Não, porque cada um deles é diferente. Esses movimentos não se orientam para determinadas leis, executadas à lentidão. Naturalmente, eles envolvem conhecimento, mas esses são apenas provisórios. O essencial nos movimentos da alma é que eles se manifestam com textos até então impensáveis. Cito um exemplo. O homem contou que seus 4 filhos não aprendiam na escola. Numa breve conversa, ele revelou que sua esposa tivera um aborto numa relação anterior. Na constelação, coloquei apenas a criança abortada e os 4 filhos. Todos se sentiam mal. Então introduzi a mulher, mas ela não mostrou nenhuma ligação com a criança abortada. Então introduzi também a mãe dela, porque vi muitas vezes que uma mulher que aborta não tem uma ligação profunda com a sua mãe. Isso também não ajudou. Então interrompi o trabalho. Depois o homem me disse que a mãe de sua esposa teve 2 filhos. Como houve grandes complicações com o segundo filho, foi aconselhada a não ter outros filhos. Apesar disso, ficou grávida dessa terceira criança, mas como lhe disseram que havia risco de vida, essa criança foi abortada. Então, foi introduzida na constelação uma representante da mãe daquela mulher? Sim. Repeti a constelação, desta vez com a mulher, sua mãe e a criança que precisou ser abortada. E coloquei também o pai da mulher. Então a criança abortada se esgueirou-se por baixo das pernas da sua mãe e se arrastou até a representante da cliente. A criança começou, de repente, a arfar muito forte, como estivesse sendo estrangulada. O pai tinha os punhos cerrados. Então ficou patente que a criança não fora abortada, mas assassinada. Foi dito que a mãe abortara, mas evidenciou-se que o pai tinha assassinado a criança. Exatamente. Então, introduzi na constelação a criança abortada pela cliente. A criança também cerrou os punhos como fizera o avô. Ela estava identificada com o avô, o assassino. Ninguém teria imaginado isso. Então, a criança abortada da mãe da cliente olhou para esse pai e lhe disse: Eu amo você. O pai enterneu-se e desabou no chão. A criança abortada pela cliente também internou-se e deitou-se ao lado do avô. Então a mãe, isto é, a cliente, pôde aproximar dela e abraçá-la. Em seguida, constelei de novo as 4 crianças e a criança abortada e sua mãe, e todos ficaram felizes. Isso mostra com que profundidade esses movimentos acontecem de modo totalmente diferente do que imaginamos, muito além de todos os julgamentos e condenações morais. De tudo isso, o que uma constelação comum não poderia revelar? O que se deve aí especialmente aos movimentos da alma? O fato de que foi um assassinato só poderia ser percebido pelos movimentos da alma. Somente a partir deles e esses movimentos, com exceção de uma única frase, transcorreram totalmente sem palavras. O senhor não estará, talvez, interpretando como um assassinato o fato dele cerrar os punhos? A criança abortada afastou-se espontaneamente dos pais. Ela fugiu, assim dizer, e encostou-se nos pés da representante da cliente e começou de repente a fazer movimentos como se fosse uma pessoa estrangulada. Foi como se o acontecimento ocorresse diante dos nossos olhos. Enquanto isso, o pai desviou o olhar e cerrou os punhos. Pelos movimentos, ficou totalmente claro que ali tinha um assassinato. O senhor afirma, mas eu gostaria de perguntar mais uma coisa. A criança que presumidamente fora abortada aproximou-se da representante da cliente que estava fazendo sua constelação. Enquanto isso, a criança abortada cerrou os punhos com o avô. Daí o senhor concluiu que o pai da cliente assassinou a criança e que a criança abortada da cliente estava identificada?
Aqui estamos em nível muito diferentes. A senhora perguntou: foi verdade ou não foi verdade? Está conduzindo um interrogatório judicial? Isso não tem mais nada a ver com movimentos da alma. Eu não os interpreto. Não podemos ver o que acontecia ali, mas quem ousa expressar isso? Então as pessoas objetam. Como você pode afirmar isso? Você não tinha nenhuma informação, embora o processo tenha transcorrido com toda a evidência. A verdade dos movimentos da alma não tem nada a ver com a informação. Às vezes, principalmente quando se trata de esquizofrenia, o evento decisivo se passou há tantas gerações que absolutamente não existe qualquer informação. Mas a informação ainda está contida no campo e se manifesta nos movimentos da alma. Então, de onde vem o movimento? Deve haver um campo de energia. Uma outra questão é saber se isso pode ser cientificamente comprovado. Essa pergunta parece opor-se à solução. No momento em que quero saber isso, perco a conexão com a vida e com o fato que a vida prossegue de modo positivo. São perguntas abstratas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se eu investigar, terei uma intenção egoísta sobre o controle de resultados e a comprovação da eficácia. O senhor disse que depois de terminada a constelação, as crianças e toda a família se sentiram bem. O que é feito fala por si mesmo, completamente. Gostaria de saber se as crianças estão melhor na escola, se estão aprendendo mais facilmente. Muitos querem saber isso. Se eu procurar saber, estarei tendo uma intenção, e por sinal, uma intenção egoísta. A pergunta seria esta: fui bem-sucedido? Agi bem? Justamente. Então, já não estarei me importando com as crianças. Essa curiosidade prejudica o movimento reparador. Seria mal para as crianças se eu me informasse. Isso provoca em mim um grande suspiro. Sim, eu sei. Muitos se incomodam com isso. Querem ter prova, mas querem isso para que as crianças fiquem melhor? Vamos atribuir-lhes apenas boas intenções. Não lhes atribuo boas intenções. Eles não se importam com as crianças e não têm respeito por essa família. Com sua curiosidade, querem invadir a sua privacidade. Quem trabalha como terapeuta convém também perguntar-se: aquilo que eu faço ou ofereço faz absolutamente algum efeito? O Senhor diz: eu me coloco à disposição com um método eficaz. Em termos concretos, as pessoas querem saber se isso realmente faz efeito, além das constelações. O senhor não deseja saber isso? Vê a autonomia do cliente ameaçada por essa vontade de saber? Talvez. Quando a constelação termina, o meu trabalho está feito. Ponto final. Isso basta. Eu fico nisso. Qual é o interesse daqueles que querem provar da eficácia? E tão preocupados com as pessoas, querem realmente comprovar um efeito? Se tiverem a comprovação, deixar-me-ão convencer por ela ou pedirão novas provas. Talvez ele se pergunte simplesmente: o cliente se cura quando lhe dou essa pílula? Esse é o nível da medicina e precisa ser investigado. Gerald Hoffman fez isso muito bem em sua dissertação sobre as constelações, sem interferir no processo. Ele mesmo permaneceu fora, mas quando pergunta a um cliente, isso fez efeito? Estou interferindo. Não consigo distinguir num vídeo o que o movimento da alma e o que não é. Assisti a vários vídeos e não consegui identificar muita coisa neles. Isso pode ser transmitido num vídeo? Não. Quando eu próprio vejo depois o vídeo, só consigo entrar nisso até um certo ponto, pois não me encontro no campo. Nesse momento, geralmente não sei qual seria o próximo passo. Às vezes chego a me surpreender com as minhas intervenções. Qual é o mínimo que precisa para trabalhar com isso? Quem trabalha com movimentos da alma precisa tomar uma via de conhecimento muito especial no vazio, no recolhimento, na reserva.
Somente assim, ele proporciona espaço suficiente a um movimento que é sempre diferente do que imagina. Cada movimento desses possibilita novos insights. Pode dar outro exemplo disso? Numa constelação que eu fiz no Japão, a representante de uma mulher cerrou os punhos diante de sua mãe. Eu disse a ela: diga à sua mãe, quero matar você. Ela o repetiu com muita alegria. Então coloquei em seu lugar a própria cliente. Quando lhe pedi que dissesse o mesmo, ela disse: isto eu não posso dizer, mas gostaria que ela morresse. Bem isso. É quase a mesma coisa. Então lhe disse: não posso trabalhar com você. Nada posso fazer com uma pessoa que rejeita sua mãe. E interrompi o trabalho. Sabia que ela iria cometer suicídio. É claro, pessoas se suicidam, não tem outra possibilidade. Como é que o senhor sabe disso? Deixe-me contar até o fim. Eu nada fiz, respeitei a mãe e esqueci a cliente. Retiro-me das situações como essa, esquecendo a cliente. Entrego-me totalmente ao seu destino e às consequências do seu comportamento e de sua atitude. Pouco antes do encerramento do curso, essa mulher me procurou e disse que queria fazer uma nova constelação. Tinha chorado muito. Tentei constelar a família, mas não funcionava. Aí, Harold Holm me sugeriu que talvez funcionasse como uma fila de antepassados. Então, coloquei a cliente e sua mãe frente a frente. Nada aconteceu. Coloquei a mãe da mãe, nada. Depois a avó, nada. Bisavó e assim por diante. Indefinitivamente, representantes de 8 gerações se postaram ali. E não havia nenhuma relação entre a mãe e a filha. A última, a oitava, afastou-se e olhou para o chão. Numa constelação, isso significa que olha para uma pessoa morta. Pediu a um homem que se deitasse no chão diante dela. Os movimentos dos participantes sugeriram que se tratava de um assassino. Então a cliente desabou no chão. Aí começou o movimento da alma. Arrastou-se até a vítima e abraçou. Diante disso, também a representante de uma última ancestral aproximou-se do morto e tomou nos braços. Então coloquei o morto de pé ao lado dela. E diante dela, o representante da 7ª geração, de repente apareceu a ligação da mãe com a filha. Portanto, entre os representantes da 8ª e da 7ª geração, exatamente, também esta se voltou para sua filha e assim por diante até a última. Assim o amor voltou a fluir através de todas as gerações. A gente fala, né, ele estava com o amor interrompido, né? Nessa sucessão de antepassados, do lado materno já não havia contato de afeto das mães com as suas filhas, porque muito atrás havia algo não resolvido. O cliente se ajoelhou diante de sua mãe, abraçou seu joelho, chorou e lhe disse: querida mamãe, vemos aqui como atuam os envolvimentos. Essa cliente não poderia ter procedido de uma outra maneira, pois estava identificada com o assassino. Às vezes é necessário dissolver o envolvimento, por muitas vezes retroagir muitas gerações para que o movimento de afeto pela mãe seja bem sucedido. Essa constelação consistiu numa combinação entre os movimentos da alma e o procedimento clássico das constelações. Numa constelação familiar, depende de certas informações do sistema. Antes, um constelador ficava embaraçado quando o cliente não sabia nada sobre sua família. Agora o senhor diz que no nível de movimento da alma, as informações vêm do próprio sistema, do campo. Afirma que elas vão além do que podemos saber e se mostram através dos movimentos. Sim. Frequentemente chega alguém e diz que nada sabe sobre sua família. Então digo, bem, vamos descobrir isso pela constelação. Aí tomo alguém para representá-lo e simplesmente coloco em cena. Começa então o movimento e passo a passo revela-se algo sobre o seu sistema. Na medida que contemplamos essa pessoa e vemos os movimentos que ela faz, por exemplo, ela se vira para o lado, então coloca alguém diante dela e coloca alguém para representar o segredo. De repente aparece uma imagem que mostra o que aconteceu. Imediatamente o cliente é tocado. Dessa maneira, quando trabalho com alguém, preciso de pouca ou de nenhuma informação sobre sua família. É sobre fatos do passado. As informações importantes que são fornecidas pelo movimento da alma. Tudo o que se move é movido por outro, sobre outros poderes, religião e liberdade de decidir. Na homeopatia existe. Deixa eu só ver se tem.
Já estamos finalizando o livro. Na homeopatia, existe dinamizações elevadas, remédios em que já não há traços de substâncias materiais. Segundo uma certa tese, depois do processo de potenciação, a matéria permanece apenas como uma informação presente na água ou no açúcar. E assim chega no organismo e produz algo no sistema que é o ser humano. Portanto, o Senhor confia nas informações que o sistema lhe proporciona através dos movimentos. O Senhor diz que isso a gente vê. Eu diria que o Senhor que vê isso. Não é qualquer pessoa que vê um iniciante, certamente não. Para isso é preciso experiência, é preciso aprender passo a passo, começa com uma atitude interior, é um processo de crescimento. Mas mesmo com os movimentos na alma, não chegamos às vezes com uma solução. Também eles esbarram em limites. Podia citar algum exemplo? Uma família tem um filho deficiente. Os pais se recriminam por isso. É útil que eles se olhem com amor e se assegurem reciprocamente de que cuidarão juntos da criança. Às vezes isso não basta, talvez eles se perguntem: por que esse destino nos atingiu? Então precisam olhar para além da criança e do destino dela. Nesse caso, podemos colocar diante do pai, da mãe, da criança, um representante do destino. Então todos se curvam profundamente diante dele. Descobri que essa reverência por si só tem um efeito poderoso. É ilusório acreditar que os movimentos da alma por si sós levam sempre a uma solução. Às vezes vejo, por exemplo, que alguém se sente constantemente atraído pela morte, ou sente culpa por uma morte. O que faço então? Qual dos métodos tradicionais me permite fazer algo aqui? Consigo absolutamente fazer algo, coisa ou aqui ou a ajuda esbarra no limite onde eu deixo de se tornar o mais importante e onde a verdadeira ajuda começa, quando deixo de agir. Imagino que o mesmo se aplica no que toca à atitude interior, a essas grandes catástrofes, como a da gigantesca inundação na Ásia. O que se pode fazer a não ser ajudar na reconstrução? Isso mesmo, temos vontade de ajudar, queremos fazer alguma coisa, isso tem seu lugar, mas a minha atitude é esta: olho para algo maior e inominável, porque está por trás desse evento, e me curvo diante disso. Numa catástrofe como a da onda gigante, eu me curvo diante e digo sim a ela. Isso eu faço em meu interior. Com isso, tenho acesso a uma outra força. Quando lido com sobreviventes que viveram isso de perto, penso nas imagens das mães de um filho morto nos braços e uma incrível dor. Não existe nenhuma solução no sentido usual. Nesse domínio não existe solução. O que se pode fazer é apenas olhar para o destino dessa criança e reconhecer que esse foi o seu tempo de vida, que esse foi o seu fim. Então só nos resta olhar para o poder que está por trás dessa inundação e simplesmente colocar-se no diante de algo incompreensível. Isto libera. Então essa mãe pode enterrar o seu filho mantendo-se em conexão com a sua outra força. Depois de algum tempo, ela consegue voltar à vida. Esse é um aspecto religioso. Quando se trata de casos extremos, não se pode evitar isso, mas é algo oculto. Aí não existem perguntas, nem pedidos, nem ajuda. Não existe nada disso. Absolutamente nada. Apenas fica parado. Essa é uma imagem que nos torna modestos. Esse limite experimentamos quando consentimos nele serenidade e força. Isso também significa que aqui termina a contemplação fenomenológica e começa a religiosa? Basicamente, nos expomos ao nosso próprio limite. Na fenomenologia, o que interessa é o conhecimento da essência. O conhecimento da essência significa sei o que devo fazer. Ele é voltado para a ação e se relaciona com a sabedoria, pois sei o que é possível e o que não é. Aqui, porém, trata-se de expor um contexto maior, para além da ação. Aí já não existe a ação. Essa é uma atitude que não deseja saber mais, porque sabe que não pode saber. Nesse ponto, abandona-se toda expectativa. Tornamo-nos abertos, destituídos de intenção de medo e de amor. Contudo, no extremo recolhimento.
aqui também cessa a atitude religiosa. Quem ousa olhar com essa abertura tem força para atuar em uma outra maneira, simplesmente através de sua existência. Isso não é religião? O Senhor diz que todos nós somos tomados a serviço, que todos nós somos movidos. Isso é mais do que uma simples atitude. É uma reflexão filosófica. Dela resulta uma atitude. Quando digo que todos somos tomados a serviço, estou abolindo a distinção entre o bom e o mal. Isso escandaliza não tanto os que sentem tomados a serviço, mas os que não admitem que os outros que pensam e agem de outra forma também são tomados a serviço da mesma maneira. Aristóteles fala de um motor imóvel, um ser que tudo move, sem mover-se ele próprio. Essa imagem do mundo nos torna difícil manter nossas distinções habituais. Quem mantém a distinção entre bons e maus está também dizendo que uns têm o direito de viver e outros não. Como isso coloca-se no lugar da força primordial de um motor imóvel? Minha imagem do mundo que permite renunciar a essa distinção entre o bom e o mal. Todos servem a todo de uma certa maneira. Este é o sentido mais profundo de ser tomado a serviço. Isso é verdade? Perguntando pela verdade, estamos afirmando também que precisamos encontrá-la, como se pudéssemos, como se o devêssemos, como se isso fosse possível ao nosso pensamento. Minhas reflexões filosóficas não reivindicam a verdade. Para que estão Para que então são úteis essas reflexões? Para seu modo de trabalhar, sobretudo para um tipo especial de dedicação a outros. Quando mantenho essa atitude e preciso lidar com perpetradores e vítimas, com rejeitados, com assassinos, fico totalmente sereno. Posso interferir de uma forma totalmente diferente de quando vejo apenas uma aparência como pessoas enredadas. Se olho para os envolvidos, sinto impulso de desfazê-los. Foi essa razão bem pragmática que levou a trabalhar com as constelações, não foi? Naturalmente. No nível de envolvimento, a solução pode ser visada e muitas vezes talvez é possível. No nível onde todos são tomados a serviço, talvez eu não precise de nenhuma solução, porque confio nessa força primordial. Portanto, nos movimentos da alma atua algo mais do que movimentos do sistema? Sim, este é um aspecto importante. Naturalmente, atua ali algo mais. A solução não vem apenas do sistema. Não consigo entender isso. Ela vem de uma força superior, que se dedica a todos da mesma forma e os aproxima. Isso está além de toda a consciência moral e não diz respeito diretamente à constelação familiar, como um método. Todavia, são coisas diferentes. Dizer que sou representante nos sistemas e os meus movimentos são movimentos das pessoas que represento. Ou dizer que todo movimento provém de uma outra força. A primeira afirmação todo mundo pode admitir, com a segunda é diferente. Quem trabalha com os movimentos da alma envolve-se com uma premissa religiosa, a saber que somos movidos. Para mim, isso não é religioso, é filosófico. Em que consiste a diferença? Uma coisa é a observação de que existe um movimento dentro do campo. Outra coisa é que somos movidos em uma reflexão e conclusão filosófica. Quando chamo isso de divino, trata-se de um deslocamento, de uma simplificação. Isso não se justifica. Há um poder que atua, mas apesar que isso é Deus, o divino é uma conclusão precipitada. Portanto, para o Senhor, religioso significa referir-se a um Deus. É isso que o Senhor quer evitar? Sim, exatamente. Digamos que isso é um nível espiritual. Em toda filosofia existe isso. No taoísmo, no budismo. No taoísmo, isso não seria denominado divino. Pela reflexão filosófica, podemos dizer que tudo que se move é movido por uma outra instância. Que possa haver um movimento a partir de si mesmo é algo impensável. Não é racional.
Pensar isso, embora eu possa demonstrá-lo, mas essa pressuposição é importante para a prática. Por quê? Como o processo interno faz um bom efeito, percebe-se um sistema familiar, movido por um outro poder. Os recentes pesquisadores do cérebro me dão razão nisso. O senhor se refere, por exemplo, ao pesquisador americano Antônio Damasio, que sua equipe verificou que as emoções e os sentimentos são primeiramente construídos a partir das reações corporais. Ele afirmou dessa vez que nossa mente se radica no corpo e não apenas no cérebro. Antes que tomemos uma decisão, já se evidencia pela reação do corpo que rumo ele tomará. A decisão não é livre. Ele segue um outro movimento, que é pré-determinado. A ideia de que nós decidimos agora é uma ilusão. A de decisão somente se torna consciente depois que foi tomada. Daí eu concluo que antes que me mova, já sou movido por outra instância. O Senhor é movido. Quem sabe se é movido por outra instância? A gente também poderia dizer, nossas decisões residem em nossos membros? Não. Sabemos de onde procede a decisão. Contudo, ela não vem da nossa livre vontade. Não quero definir isso, mas podemos observar esses movimentos sutis. Por aí posso ver que seja como for, que alguém se decida, ele é antes movido por alguma outra instância. Precisamos ir em frente, sobre os limites das soluções. Essa é uma conclusão de largo alcance. Hoje o Senhor também fala de acompanhar o amor do Espírito. Antes dizia que toma todos da mesma forma em seu coração. Quando tomo alguém em meu coração, isso acontece no nível do sentimento. Acompanhar o amor do Espírito é um amor totalmente distinto. É um amor espiritual, sem emoção. Ele diz sim a tudo que é, também aquilo que parece mal. Quando entro em sintonia com essa dedicação, cesso de mover-me em outro movimento, que arrebata. Isso já não envolve nenhuma busca. Eu me detenho diante de algo incompreensível. O incompreensível me move e se torna compreensível em seu efeito. Esse é um caminho que o Senhor segue sozinho. Ele mostra possibilidades e mostra que aquilo que colocamos em movimento, mesmo com os movimentos da alma, é algo passageiro. Nessa medida, ele nos mantém abertos para o novo. O Senhor deu a entender que hoje, em relação ao aborto, por exemplo, o Senhor age de uma outra forma. A partir desse quadro de fundo, o aborto possui muitos aspectos, mas no final, seguimos o amor do Espírito, que se ocupa de todos. De repente, cada um é acolhido em seu lugar. Nesse nível não existem perdas, nada escapa desse movimento criador, ninguém é privado da sua vida, e tudo que parece perdido serve depois a um todo maior. Então deixamos isso em paz, sem querer nada, sem lamentar nada. Sei que no caso de aborto, faz-se concretamente uma constelação e dá-se um lugar à criança na configuração final. Continuo fazendo isso, às vezes para que venha à luz e seja percebido o efeito de um aborto. Pode ter, mas então é fácil ficar dependente disso. Minha esposa, Maria Sophie, também ofereceu soluções desse tipo em suas constelações, mas elas se revelam um pouco profundas, pois os clientes se tornaram depois de algum tempo. Ela verificou que essas soluções não alcançaram a profundidade necessária. Com isso, aprendemos que é preciso ter cuidado ao entrar num domínio mais amplo. Em casos de aborto, e isso serve apenas de exemplo, facilmente ficamos no domínio da consciência, da culpa e da inocência.
de perpetradores e vítimas. Quando entramos em outro domínio, tudo se torna sem paliativos, muito sério, grande e inserido em algo maior. Nisso se mostra como é importante ir em frente. Há 10 anos pensava-se que as constelações familiares tinha sido encontrado um método para resolver todos os problemas. O que o senhor diz agora quando as pessoas retornam? As pessoas não disseram isso, mas percebemos que algo não tinha sido completamente resolvido, que algumas soluções foram prematuras. Mesmo quando aquela era a primeira impressão? Sim, todos se alegravam. Aprendi que quando as pessoas se alegram muito, as soluções geralmente não são suficientemente profundas. Por isso, não é suficiente e permanece num contexto que com o tempo não se sustenta? Sim. Isso se refere a determinados temas ou vale de modo geral? Temos que ir em frente. Através desse trabalho, somos forçados a crescer interiormente. O que importa já não é somente a cura ou a solução de problemas. É uma última análise. Trata-se da vida em sua plenitude. Mais uma palavra sobre o espírito. O espírito é leve. Quem caminha no espírito pisa de leve. Pesa pouco sobre a terra. Pesa pouco sobre os clientes e é feliz diante de tudo, da forma como tudo é. Pronto, finalizamos. Gratidão. Deixa eu finalizar então, né? Essa última leitura, ele fala sobre a informação dos representantes, como funciona a questão do campo, como é importante a gente buscar consteladores que vivenciam a sua vida através do campo, que realmente não têm a intenção de curar ninguém. Constelação não vai curar nada. É a própria pessoa, através da sua autorresponsabilidade, né, do que viu, do que foi colocado no campo, e a partir daí é que ela começa a ter a ação. A partir do momento que o cliente ele vê a constelação, ele vê o movimento, ele vê o posicionamento dele, né? Teve várias histórias, Bert conta na última leitura, né? Dando exemplos de mães, né? Amor interrompido, lá atrás, oitava geração. Então, tem muitas coisas. Quero agradecer agora, agradecer a você que esteve aqui comigo na leitura desse livro, acompanhou todos os episódios, né? Hoje, esse aqui é o oitavo e último. Eu acabei estendendo um pouquinho mais, porque como ia ficar poucas páginas, né? Para a gente concluir. Eu quero que você deixe um comentário se fez sentido para você, se foi um pouco complexo, o que achou da leitura desse livro. No grupo do Clube de Leitura, eu vou estar divulgando o nosso próximo livro, tá? Próximo livro, próxima data. Quer participar do clube? Manda mensagem para mim, vai lá no Instagram, fala que viu no YouTube e tem interesse em participar do Clube de Leitura. Eu quero finalizar o próximo encontro, eu vou deixar um presente lá no clube. Se você quiser participar, vou passar uma meditação lá para todo mundo que está nesse livro, que é maravilhosa, ok? Gratidão, gratidão mesmo por você ter acompanhado. Compartilhe, dá uma like, se inscreve no canal para que mais pessoas possam alcançar esse material. E eu só agradeço. Constelação, ela é vida. Ela está a serviço da vida. Se você sente que a sua vida anda travada, você já fez de tudo, você já fez várias terapias, você faz terapia, e você não está conseguindo sair desse lugar, essa é a hora de constelar. Busque um bom constelador, se conectou comigo, com a minha, né, com a minha energia,
me chama lá no Instagram, terei maior honra em atender você. Tenho mentoria individual, tenho mentoria em grupo, faço atendimento para mulheres, homens, mães, pais, ok? Quer saber um pouquinho da minha história? Vai lá no Instagram. Gratidão, uma boa noite. Até o próximo clube de leitura. Gratidão.